Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta para bater aquele nosso papinho e eu quero desejar que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês, cada um de vocês. Que o amor de Deus, a comunhão do Pai, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Hoje eu queria conversar com vocês sobre escolhas. Como que nós estamos fazendo as nossas escolhas na nossa vida? Né? Como que essas escolhas estão sendo direcionadas? Como que a gente faz para ter a direção correta do que fazer, de como fazer? Né? Como base, eu queria ler dois textos. O primeiro texto está em Mateus, no capítulo 9, versículo 18 a 26, que fala sobre uma mulher que estava doente já há 12 anos e ela tinha uma escolha para ser feita. A doença dela era um fluxo de sangue e essa doença fazia com que ela fosse obrigada a ficar distante da multidão. Ela não podia entrar no meio da multidão, ela não podia se assentar nos mesmos lugares que as outras pessoas. Ou seja, ela tinha uma série de restrições por causa dessa doença. E já havia muitos anos que ela estava, 12 anos que ela estava com essa doença e ela já tinha gasto tudo que ela tinha para poder se tratar. E nada dava jeito. Então, ela ficou sabendo que Jesus estava passando pela cidade. Ao saber dessa notícia, que Jesus estava passando pela cidade, ela tomou uma decisão. Ela foi até Jesus. Ela enfrentou a multidão. Ela passou por todas aquelas pessoas. Ela escolheu ser curada. Ela chega por trás de Jesus, se abaixa e toca na orla do manto de Jesus. E ao fazer isso, ela é curada instantaneamente. Mas tudo isso por quê? Porque ela escolheu, apesar de todas as restrições, apesar de tudo dizer para ela que ela não podia fazer aquilo, ela escolheu se arriscar para receber a sua bênção. Quantas vezes nas nossas vidas nós nos vemos diante de situações onde nós não nos arriscamos, nós preferimos ficar quietos, parados, e escolhemos não ir atrás da nossa bênção. Muitas vezes a oportunidade está logo ali, bem na frente, mas nós escolhemos não ir atrás da nossa oportunidade, por medo, constrangimento, vergonha. Nós não vamos atrás da nossa oportunidade, da nossa bênção, da nossa prosperidade, da nossa cura. Muitas vezes nós olhamos, vemos Jesus ali perto e não vamos tocar nele, porque a multidão nos impede, porque está difícil, é muito complicado. Quantas vezes nós deixamos as nossas escolhas impedirem que nós cheguemos até as nossas bênçãos? Um exemplo dessa negação, dessa escolha, entre aspas, errada, está em Mateus, no capítulo 19, no versículo 16 a 30.
um jovem rico chega para conversar com Jesus. E aí ele pergunta para Jesus: bom mestre, o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus já começa logo a conversa com ele dizendo: por que você me chama de bom? Só existe um que é bom. Só Deus é bom. E aí Jesus complementa dizendo para ele: se você quer alcançar a vida eterna, cumpra os mandamentos. Ame o seu próximo. Cumpra todos os mandamentos. E o jovem rico vira para Jesus e fala: isso aí eu já faço, Jesus. Eu já cumpro, desde a minha tenra idade, eu já cumpro com os mandamentos. E aí Jesus vira para ele, e é interessante que a palavra de Deus diz que Jesus o amou. E olhou para ele e disse: uma coisa falta para você. Vá, venda tudo o que você tem, entregue aos pobres e me siga. Nesse momento, o jovem rico se viu na posição de ter que fazer uma escolha. Ele tinha que fazer uma escolha. Se livrar de todos os seus pertences, de toda a sua riqueza, de toda a sua fortuna e seguir a bênção, seguir a Jesus, ou continuar com a sua fortuna e perder a sua salvação. E nessa passagem nós vemos que o jovem rico ficou muito entristecido em si mesmo, virou as costas e foi embora. Ele escolheu abrir mão da sua bênção, ele escolheu abrir mão da salvação e foi embora. Muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós tomamos a decisão correta, como foi a decisão da mulher do fluxo de sangue, mas muitas vezes nós tomamos a decisão errada e abrimos mão da nossa bênção, às vezes tão perto de recebê-la, mas nós escolhemos abrir mão da bênção por conta das coisas materiais, por conta das coisas desse mundo, e abrimos mão daquilo que Deus tem para nós. Uma passagem muito interessante que revela bem esse contraste de escolhas é o que aconteceu com Judas Iscariotes, que traiu Jesus, e o que aconteceu com Pedro, o apóstolo que negou Jesus. Judas, após trair Jesus, ele teve remorso, culpa, vergonha por ter traído o Filho de Deus. E foi tão consumido por esse remorso, por essa culpa, por essa vergonha, chegou a se matar. Pedro negou Jesus e também teve remorso, também teve culpa, também teve vergonha. Mas ao invés de transformar essas coisas e permitir que isso consumisse a ele, Pedro se arrependeu. Escolheu se arrepender. Ele entendeu que Jesus lhe dava uma segunda chance e se arrependeu. E se tornou o apóstolo Pedro, que fez milagres na porta do templo, curando o aleijado, que pregou a palavra para 3.000 pessoas e elas se converteram em Pentecostes. Essa é a consequência de quem faz a escolha correta. E eu queria olhar para a nossa vida hoje e te chamar para fazer uma reflexão. Quais escolhas você tem feito? Quais escolhas têm sido
colocadas diante de você e quais as decisões você tem tomado. Será que você tem ouvido e permitido a orientação do Espírito Santo para tomar a direção correta? Será que você tem guardado no seu coração, como diz a palavra de Deus, que a paz de Jesus, a paz de Deus seja o árbitro no seu coração? Qual tem sido a escolha que você tem feito? É uma pergunta que eu deixo para a sua reflexão. Eu queria orar com você nesse momento. Queria orar com você que já é cristão, que já entregou a sua vida para Jesus e muitas vezes tem dúvida de como ouvir a palavra de Deus, como ouvir a voz de Deus. Eu queria orar contigo para que você entenda que Deus fala conosco através da sua palavra, através da leitura da Bíblia, através da escuta, de escutar pregações, através de uma música, um louvor. Deus fala conosco dessa forma. Deus fala conosco no íntimo da nossa alma. Um sentimento, um pressentimento de alguma coisa. É assim que Deus fala conosco. Mas eu queria orar com você também que não entregou sua vida ainda para Jesus. Como estão as suas escolhas? Aonde as suas escolhas têm te levado? Será que continuar vivendo uma vida sem Cristo tem valido a pena? Será que essa é uma decisão correta? É um direito seu. Mas nós precisamos entender que as nossas escolhas, elas podem nos levar para o caminho de bênção, como foi com a mulher do fluxo de sangue, que foi curada instantaneamente, como foi com o apóstolo Pedro, que se tornou o homem de Deus que foi, mas ela também pode nos levar para um caminho de perdição, como foi o caso do jovem rico, que a partir daquele momento não se ouviu mais falar dele na palavra de Deus, e como foi o caso de Judas, que terminou enforcado numa árvore. Como têm sido as suas escolhas? Pai amado, Pai querido, Senhor Deus maravilhoso, eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. E que o Senhor traga até nós a graça, a sabedoria, para que nós possamos tomar, Senhor, decisões corretas, para que nós possamos permitir que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos direcionando por onde caminhar. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor é misericordioso, o Senhor nos guarda, o Senhor mantém, Senhor, a nossa vida na palma das suas mãos e o Senhor tem controle de tudo. Eu quero, Senhor, te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a encontrar o caminho correto daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a tomar a decisão de amar aquilo que o Senhor ama, de querer aquilo que o Senhor quer. Porque a sua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, Pai, a saber escolher, a saber decidir. Assim como o Senhor colocou lá em Deuteronômio 28, Senhor. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe a bênção para que viva. Senhor, ajuda-nos a escolher sempre o melhor caminho. Ajuda-nos a escolher sempre aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus,
pela fé, Senhor, entendendo que todas as coisas, Senhor, que nós não vemos, elas já existem pela fé. Obrigado, meu Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra toque o seu coração. Que essa palavra venha te trazer a reflexão, para que ela te dê vida em abundância, como Jesus nos prometeu. Para que ela nos traga, nesse momento, um jugo suave, um fardo leve, e que nós possamos continuar a caminhada com nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o precioso e grandioso amor do Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua família, sobre sua casa. É o que eu desejo em nome de Jesus. Abreijos para vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço.